Olá, fazemos parte da Universidade Federal de Pernambuco e, através do PET Parasitologia, Programa de Educação Tutorial que integra ensino, pesquisa e extensão sobre essa área, estamos aqui para te ajudar a revisar a parasitologia para o Enem. Na aula de hoje falaremos sobre o Plasmodium SP, o agente etiológico popularmente conhecido como causador da doença chamada malária. Bom, apesar de muito antiga, a malária continua sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo, no qual estima-se que a doença afete cerca de 200 milhões de pessoas nas áreas subtropicais e tropicais do planeta, resultando em aproximadamente 600 mil mortes a cada ano. E na grande maioria, essas vítimas são crianças. Falando agora sobre a taxonomia, o filo é o Apocomplexa, a classe Sporozoa, a ordem Eucoxidida, a família Plasmodidae, o gênero Plasmodium. E como espécies teremos Plasmodium falciparum, que na maioria dos casos está relacionada à questão dos casos fatais de malária, Plasmodium vivax, que é a espécie mais frequente no Brasil, Plasmodium malari, que ocorre somente em regiões do continente africano, e Plasmodium ovale, que não há relatos desse tipo de infecção aqui no Brasil. Vamos agora falar sobre a questão das formas evolutivas. A imagem mais à esquerda é o trofozoito de Plasmodium sp, enquanto que a imagem mais à direita são as rosáceas de Plasmodium sp. As setas azuis nessa imagem indicam trofozoitos, enquanto que as setas verdes indicam os esquizontes, e a seta preta, a rosácea. Ainda falando de formas evolutivas, teremos os gametócitos de Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. No caso do ciclo do plasmódio, nós temos um ciclo heteroxênico, ou seja, ele acontece em dois seres vivos, onde a fase sexuada acontece no vetor, que é, no caso, a fêmea do gênero Anopheles. Nos seres humanos, os esporozoides infectantes são inoculados no homem pelo inseto vetor. Após essa invasão, eles chegam no hepatócito, onde eles se diferenciam, né? Os esporozoides se diferenciam em trofozoitos pré-eritrocíticos, que se multiplicam assexuadamente por esquizogonia, dando origem aos esquizontes teciduais. E depois há milhares de merozoitos, que serão liberados do fígado para a circulação sanguínea, pelos merossomos, né? São vesículas. Após invadir os eritrócitos, os merozoitos transformam-se em trofozoitos jovens e depois amadurecem, gerando um desenvolvimento intraeritrocítico, ou seja, dentro da hemácia. E também por esquizogonia, a gente tem a formação de novos esquizontes, que dão origem a novos merozoitos, que invadirão novos eritrócitos, e esse ciclo vai continuar acontecendo até que a gente tenha algumas gerações e se formem gametócitos, né? Se formem os chamados estágios sexuados, que serão retirados do hospedeiro temporário, né? Não sei se é o definitivo, pelo vetor, que é o hospedeiro definitivo, e no vetor nós teremos a evolução desses gametócitos em microgametas, através da exflagelação, e em macrogametas, né, que são os gametócitos femininos. Os microgametas são os masculinos. Cada microgameta fecundará um macrogameta, formando um ovo zigoto que é móvel e atinge a parede do intestino do inseto, encostando-se na camada epitelial, formando o oocisto. Esse oocisto será liberado, né, será quebrado, exposto e liberará esporozoitos que serão destinados à parte da saliva do inseto, fazendo de novo o ciclo de inoculação no ser humano. Pode passar. A sintomatologia geral dessa doença, ela é similar a qualquer doença, né? Com sintomas genéricos, mas o tipo de febre dela se destaca justamente por se tratar de um ataque paroxístico agudo, ou seja, quando há a ruptura das hemácias, no final da esquizogonia, é geralmente acompanhada, né, essa ruptura de calafrio e sudorese. Essa fase dura de 15 minutos a 1 hora, sendo seguida por uma fase febril, que passa depois de 2 a 6 horas. Depois de algumas horas, os sintomas desaparecem, né? E depois de acontecer essa primeira febre, nós temos sempre entre períodos de 48 em 48 horas para inoculações de Plasmodium falciparum, vivax ou ovale, nós temos de novo essa febre, e de 72 em 72 horas nós temos a febre para o Plasmodium malari.
Pode passar. No caso de profilaxia, né, de como evitar essa doença, nós teremos a profilaxia individual e a coletiva. A individual se trata basicamente de cobrir a pele para que não haja contato do vetor com o ser humano. E já a coletiva tem como intuito principal o combate ao vetor, né? Através de retirada de água em locais parados e outras formas de impedir que o mosquito se reproduza. Pode passar. Agora, pessoal, iremos responder algumas questões que foram retiradas de vestibulares. A primeira questão diz o seguinte: a malária é uma doença grave causada por protozoários e transmitida pela picada de um mosquito do gênero Anopheles. Essa doença apresenta como principal sintoma a febre intermitente, como foi falado aqui na apresentação, que ocorre no momento do rompimento das hemácias. Marque abaixo a alternativa que indica corretamente o gênero do protozoário. No início da apresentação eu falei sobre a questão desse gênero, né? Por causar essa doença parasitária. A letra A, de cara, ela já nos dá a informação correta, que é o Plasmodium SP, né? Exatamente, isso aqui, Plasmodium SP. Segunda questão. A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais do mundo, incluindo o Brasil. A respeito dessa doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, como já foi visto, marque a alternativa incorreta. Essa doença é transmitida pela picada do mosquito macho Anopheles? Não. Ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea, né, Anopheles. Então, aqui, já na letra A também a gente consegue de cara ter essa informação, a informação incorreta. Então, aqui ficaria a letra A também. Lembrando que ele perguntou a questão da resposta incorreta, tá bom? E por último, uma questãozinha do Enem, que fala o seguinte: a malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil mortes de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, letra A, as características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença. Não. Letra B, a falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados. Não tem nada a ver aquilo com uma forma de evitar, né, a questão dessa transmissão. Letra C, a inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor dos seus focos impede o controle da doença? Também não. Letra D, a temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. É exatamente isso. E letra E, o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos. Não. Então, aqui como gabarito, teremos a letra D. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode nos procurar. Tchau, tchau.